Muito obrigado. Boa noite a todos. É tão bom estar aqui com todos vocês. Nós amamos estar aqui no Brasil. Podem sentar-se. Eu só vou me preparar aqui. Mas eu vou dizer a vocês o porquê de eu amar o Brasil. Porque eu creio que mais do que qualquer nação, vocês aqui, vocês abraçaram o Espírito Santo de tal maneira. E vocês dizem: nós nos importamos como nos pareçamos, nós nos importamos como as coisas vão parecer, não importa quem são os críticos, nós precisamos ter a presença dele. Não importa o que aconteça, nós precisamos da presença dele. E eu te amo por isso. Pastor Denarge, he was revolutionized by the presence of the Holy Spirit. O pastor Denarge foi revolucionado pela presença do Espírito Santo. How many have been deeply touched by the Holy Spirit? Quantos de vocês já foram profundamente tocados pelo Espírito Santo ao longo da sua caminhada com o Senhor? Profundamente tocados por ele. Eu espero que tenha sido algo muito recente, por exemplo, ontem. Mas não importa quanto tempo atrás foi, há sempre algo que nós precisamos conhecer a respeito dele, não é? Você nunca pode ter overdose do Espírito Santo. Não há níveis tóxicos com o Espírito Santo. Quanto mais você recebe, quanto mais você tem dele, melhor fica a coisa. O que eu posso dizer? Fica melhor, né? Porque nós tivemos já 30 anos da presença dele. E a minha esposa e eu simplesmente não conseguimos receber o suficiente. E quando eu ouço histórias como essas assim, são impressionantes. Nós acabamos de ir lá para a Bulgária, não sei se vocês sabem onde fica, lá no leste europeu. Fizemos uma conferência lá, fomos a uma grande igreja bem diferente, onde o Espírito Santo se moveu tão poderosamente sobre eles de novo. E meus irmãos, eu espero que vocês possam apreciar que o avivamento no mover do Espírito Santo é algo que está acontecendo por todo o mundo. E parece que são dias que a gente nunca assistiu, nunca viveu antes, né? O que a gente vive hoje em dia. Então eu gostaria de encorajar vocês. Não importa qual seja o preço, não importa quanto tempo leve, não parem de buscar o Senhor por um enchimento do Espírito Santo em suas vidas, uma e outra vez. E continuem sendo cheios do Espírito Santo. Como que é a coisa, né? Como que é isso? Vocês conhecem os 9 frutos do Espírito Santo? Alguns me disseram que só há 8 na Bíblia brasileira. Não. 9. Italiana. Amor, paz, paciência, bondade, benignidade e autocontrole. E eu quero então comentar sobre autocontrole ou domínio próprio. Porque domínio próprio, Sérgio, é uma capacitação do Espírito Santo
Para você se controlar-se a si mesmo. Para que nós possamos nos controlar a nós mesmos. Em outras palavras, para que nós possamos dizer não para o pecado. Não faça isso. Sim, Senhor. Faça isso. Sim, Senhor. Então, isso é autocontrole. Mas nunca foi dado para você controlar o Espírito Santo. Então, quando ele vem e ele quer cair sobre você e fazer você chacoalhar ou bizarre manifestation. Qualquer outra manifestação bizarra que seja. Yield to him. Então, se entregue a ele. Let him do it. Deixe-o fazer isso. Because he's God, the Holy Spirit. Porque ele é Deus, o Espírito Santo. You say, well, how do I know if it's really God? E você fica pensando, mas como que eu sei que é realmente Deus? You ask him. Well, você não pediu para ele? Lord, is this you? Peça a ele, pergunte, Senhor, é o Senhor? And he'll tell you. E ele vai te dizer. This is me. You. Sim, sou eu, submeta. Learn to hear his voice. Aprenda a ouvir a voz dele. A quiet little voice of impression on the inside, you know. Aquela voz mansa e suave dentro da gente, né? And I tell you, I was quite overwhelmed initially. E eu preciso dizer a vocês, no começo eu fiquei assim, tanto tremendamente surpreendido. Dá para vocês imaginarem? Nós éramos uma igreja pequena. 400 people. No máximo 400 pessoas. 7 years old. 7 anos de idade a igreja. And suddenly, the Holy Spirit fell on the place. De repente o Espírito Santo veio naquele lugar. What did that look like? Como isso se pareceria? Randy Clark was our invited speaker. O Randy Clark foi o preletor convidado. We were going to go Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nós iríamos fazer então quinta, sexta, sábado e domingo. Thursday night, day 1. E aí primeiro dia, quinta noite. And we had good worship. E então foi um louvor muito bom. And a few people there. Thursday night, maybe 150-ish. E aí tinha algumas pessoas lá, não tinham muito, né? Tinha umas 100, 150 pessoas. And Randy preached and talked about how the Holy Spirit had really helped him through a difficult season. E aí então o Randy pregou e falou sobre como o Espírito Santo o havia ajudado em uma situação difícil da vida dele. And then he said, aí então ele disse: so that's my story. Bom, esta é a minha história. And if any of you would like prayer, e se alguém entre vocês gostaria de receber oração, I'll be happy to pray for you. Eu estaria contente em orar por vocês. Just come to the front. Venham à frente. So, aí, if you were there, are you okay at this point? Se vocês estivessem lá até esse ponto, para vocês, tudo bem? That was normal enough, right? Seria normal, né? Normal enough. Normal o suficiente. But then people Mas aí, thought, you know, I'm gonna go and get prayer. Aí as pessoas, sabe, acho que eu vou lá receber oração. And as they stood up, aí à medida que eles tentaram se levantar, that's when it happened. Foi quando aconteceu a coisa. So there was nothing contrived. Então não tinha nada que foi forçado, sabe? I didn't say, okay, on the count of 3, everybody scream or something. Eu não disse, tô bem, ao contarmos até 3, todo mundo começa então a gritar ou algo assim. It was as though an explosion went off in the room. Era como se uma explosão acontecesse ali na igreja. And people are all over the place. E aí as pessoas em toda a igreja, they're on the floor, foram para o chão, under the chairs, debaixo das cadeiras, in the aisles, e também no corredor, screaming, shaking, falling, jerking, gritando, chorando, se contorcendo. And I'm thinking, e eu pensando ali, what in the world just happened? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Because I was used to people falling over one at a time. Porque eu estava acostumado a ver as pessoas caindo, talvez uma vez.
And you know, we tried to be cool in those days. E naqueles dias nós tentávamos ser apropriados, sabe como que é? If we prayed for someone, he got a little wobbly, we'd quickly say, well, sit here in the chair. Se a gente orasse por alguém e a pessoa começasse, sabe, assim, a balançar um pouquinho, a gente falava, senta aqui na cadeira. So we were used to people falling a little bit. Então, a gente já estava um pouquinho acostumado às pessoas caírem. Catherine Coleman, Benny Hinn, Benny's a good friend still to this day. Catherine Coleman, o Benny Hinn ainda é um bom amigo hoje em dia. But this was beyond anything I'd never seen. Mas aquilo foi muito além do que qualquer outra coisa que eu já havia visto. Piles of people. Pilhas de pessoas. Just assim, por tudo quanto é lugar. I didn't know what to do. E, na verdade, eu não sabia bem o que fazer. But I knew it was God. Mas eu sabia que era algo de Deus. Say, God, as long as I know it's you, we're good. Let's keep going. Deus, desde que eu saiba que é o Senhor, vamos para cima. And as time went on, it just increased and increased. E à medida que passou o tempo, aumentava cada vez mais e mais e mais. Our first conference, we had thousands coming. Na nossa primeira conferência, milhares de pessoas vieram. And I was completely overwhelmed. E eu fiquei então completamente God, what do we do? tomado pelo Senhor. E aí eu perguntei, Deus, o que fazemos? What do I do? O que eu faço? And would you like to know what he said to me? Vocês gostariam de saber o que ele me disse? One word. Uma palavra. Ask. Peça. Oh, I can't tell you what a key word that was. Nossa, eu não posso nem te dizer quão chave foi esta palavra. Whenever you don't know what to do, you ask. Sempre que vocês não sabem o que fazer, pergunte. God, is this you or the devil here? Mas é o Senhor ou é o diabo aqui? This is me. Sou eu, ele falou. Let it go. Deixa a coisa acontecer. Is this you, Lord? É o Senhor aqui, Senhor? No, this is not. Lovingly stop that. Não, aqui não sou eu. Pode parar de uma maneira bem amorosa. Então nós ensinamos a toda a nossa equipe de ministração isso. E houveram alguns dias que a coisa foi, meu Deus, muito radical. Aí a Carol, minha esposa e eu, nós aprendemos que o Espírito Santo ele gosta de brincar conosco. Joyful even. De uma maneira legal, sabe, agradável. Do you remember the fruit of the Spirit? Você se lembra do fruto do Espírito? The first one is o primeiro é amor. Love. The second one is o segundo é gozo. É um gozo, né? Alegria plena. How do you say it in Portuguese? There are two words: gozo or alegria. Gozo. Gozo. Well, when the Holy Spirit shows up, quando o Espírito Santo vem, you're gonna see a lot of gozo. Vocês vão ver muito de gozo do Senhor nas pessoas, essa alegria dele nas pessoas. Right? Amém? And yet, 30 years ago, e ainda assim, há 30 anos atrás, church was shocked. A igreja ficou chocada. They're laughing in church. Nossa, eles estão rindo na igreja. People were shocked. As pessoas ficaram chocadas. Can you imagine? Dá para vocês imaginarem isso? Well, I got so that I was quite comfortable. Para mim as coisas aconteceram que eu fiquei um tanto confortável. O Espírito Santo vindo sobre as pessoas em tudo quanto é lugar, uns chorando, outros gritando, outros caindo no chão, corpo para tudo quanto é lado. E a gente continuava buscando mais. Porque todas as noites as pessoas eram transformadas lá dentro dos seus corações. E eu quero que vocês saibam que a melhor coisa que pode acontecer com vocês ou comigo é que o Espírito Santo venha e te tome de tal maneira até um ponto que você não consegue sequer ficar de pé. Você não consegue caminhar. Você quase que não consegue pensar. Tudo que você consegue fazer é rir. Ou amar a Jesus, ou alguma coisa assim.
Você fica totalmente tomado. And we saw them by the thousands. E nós vimos isso em milhares de pessoas. Friends, we did nightly meetings for 12.5 years. Irmãos, nós fizemos cultos diariamente por 12 anos e meio. Think of it. Pense sobre isso. It wasn't Carol and I. Não era a Carol e eu. Okay, we were there, but Bem, sim, estávamos lá. it was our ministry team. Mas era a nossa equipe de ministração. We had like 500 of them. Nós tínhamos mais ou menos 500 pessoas. People trained to pray. Pessoas treinadas para irem orar pelas pessoas. What did that look like? Como isso se pareceria? We would line them up A gente- every night, a gente- stack chairs if we had to. A gente alinhava as pessoas um do ladinho do outro, ombro a ombro, e se precisasse a gente colocava as cadeiras para trás. We put straight lines on the floor and said, put your toes on a line. A gente colocava umas fitas assim no chão também, falava para o pessoal, pisa aqui. Start to pray and ask the Lord to come to you. E então a gente falava, agora comece a orar e simplesmente peça ao Espírito Santo que venha a você. And then perhaps E talvez a little old lady would come up to you uma senhorinha viesse até você and she would say, e diria, can I pray for you? posso orar por você? And then all they remember is this hand Aí coming tudo que a towards pessoa them, se lembra é uma mão vindo assim até touch eles them on the head. e, Bam. e tocando-os na cabeça. They woke up 3 hours later. Aí eles acordavam 3 horas depois. Amazing. Impressionante. You see, the Holy Spirit, Porque vem o when Espírito He Santo, falls on you, quando ele vem sobre você, there's something debilitating about Him. tem alguma coisa que debilita a gente So if nele. you're stubbornly trying to stay in control, Então, se você está teimosamente tentando ficar em controle, He'll say, you're not ready, and go to the next person. ele vai dizer, tudo bem, eu espero, você não está preparado ainda. E ele vai para a próxima pessoa. So we have to learn to yield. Então, nós precisamos aprender a nos entregar e submetermos-nos a ele. Learn to trust Him. E aprendemos a confiarmos nele. And I would tell people, if there's one person in all the world you can trust, E eu dizia às pessoas, se há alguém em todo o mundo em quem você possa confiar, that person has to be the Holy Spirit of esta God. pessoa tem que ser o Espírito de Deus. So there's no worry in surrendering to Him. Então, não tem preocupação em nos entregarmos He'll completamente a only ele. do you good. Aí só vai ser bom para nós mesmos. Randy Clark was asked a question one day. Um dia foi perguntado algo para o Randy Clark. Randy, why does everybody fall down? Randy, por que as pessoas caem? Well, that's a good question, isn't it? É uma boa pergunta, não é? How many ever in the room have that question? Quantos aqui já tiveram esta pergunta? Já se fizeram essa pergunta? Anybody? Alguém aqui já fez? Why do they all fall down? Por que essas pessoas recebem oração e caem? He thought for a minute. Aí o Randy pensou um pouquinho e disse, He gave the best answer I've ever heard. ele deu a melhor resposta que eu já ouvi. He said, it's because Ele falou, é porque they cannot stand up. eles não conseguem ficar de pé. That's it. É por essa razão. When He comes and you surrender, Quando ele vem e você se Bye, submete a bye. ele, tchau, tchau. you know, we saw a beautiful scene Nós vimos uma cena muito linda just Sunday night in no domingo à noite lá em Little church. Igrejinha. What is it? Igrejinha. Regina. And we had about 20 little kids, Tinha umas 20 crianças assim, 6, 7, 8 years 6, 7, 8 anos de idade. old, all out under the power. E elas recebiam oração e aí caíam debaixo do poder de Deus. They laid there for 10 or 15 Aí minutes. ficaram ali uns 10, 15 minutos. And one of their teachers, like Sunday school teachers, E uma das professoras dela, weeping and speaking out to me in Portuguese. acho que era uma professora da escola dominical deles, ela veio assim para mim chorando, Serge, e tentou falar em what is she português. saying? E aí, Sérgio, o que ela está dizendo? She's saying, I see angels coming and touching these children and laying hands E on ela, them. a professora estava chorando porque ela falou, eu estou vendo anjos virem aqui tocando essas crianças. You see, when you're out under the power, Porque vem, quando você está lá no chão, debaixo do poder de Deus, wonderful, healing, transforming
experiences and encounters happen to you. Curas maravilhosas, transformações, encontro com Ele, coisas que acontecem sobrenaturais com você. É algo que transforma nossas vidas. Absolutely life-changing. É algo que transforma nossas vidas por completa. And of course, then you get up and there is a ministry to do. E é claro, você se levanta e aí tem seu ministério a desenvolver. And you'll be more equipped to minister effectively with good fruit. Vai estar mais equipado a ministrar e dar bons frutos do que qualquer outro momento anterior àquilo. Foi o que nós descobrimos. Now, my wife Carol was always very, very shy. Bem, a minha esposa Carol, ela sempre foi um tanto tímida. I don't know why it won't work. My timer won't start. Não quer começar aqui o meu relógio. Maybe we're not supposed to worry about the time. Talvez seja para a gente não se preocupar com o tempo. She was very shy. Ela era muito tímida. And we came back from a mission trip. Aí nós voltamos de uma viagem missionária. The people in Indonesia loved us so much. Onde as pessoas na Indonésia nos amaram tanto. They wrecked us, you know? Na verdade, com aquele amor, we came home in tears on the airplane. Com que eles nos amaram, a gente ficou assim desfeito completamente. A gente veio chorando no avião. God, we cannot give our lives to business. We've got to go in the ministry. A gente falou, Deus, a gente não pode entregar nossa vida para os negócios. A gente tem que viver para o ministério. And we told him, we'll go anywhere, we'll do anything, just use us, don't pass us by. Aí a gente disse, a gente vai para qualquer lugar que o Senhor queira, fazemos qualquer coisa que o Senhor queira, simplesmente não passe por nós e nos deixe sem receber isso. And the Lord said, good, I want you to go to Carol's hometown and start a charismatic church. Aí o Senhor disse, então, muito bem, eu quero que você vá para a cidade da Carol e comece uma igreja carismática lá, pentecostal. It was 1980. 1980. Before many of you were born. Antes de muitos de vocês nascerem. And we said, okay, we'll do it. E nós dissemos tudo bem para o Senhor e fomos fazer isso. Well, she was always felt inadequate. Bom, ela sempre se sentia inadequada para aquilo. She said, "Well, you've been to Bible school, you talk, you know, but what can I do?" Ela falou então, não, você já passou pela faculdade bíblica, você ensina, o que eu posso fazer? And I'd say, but baby, you can love. Mas eu disse, querida, você pode amar as pessoas. And she'd say, oh, well, everybody can love. Mas todos podem também demonstrar amor às pessoas. That's not what's needed. Isso aí não é o que é necessário. I said, oh, yes, it is. Eu disse, você está enganada. Sim, é o que é que precisa. Can love like you can Ninguém pode demonstrar o amor do Senhor como você, primeira coisa. But love is the key. That's really what people need. Mas amor é a chave, é o que as pessoas precisam, não é? And so the anointing made room for Carol. A unção, na verdade, é que abriu o espaço, o caminho para Carol. I'm sorry she's not here. Eu sinto muito que ela não pôde ter vindo. She wanted to come, but it just didn't work. So. Ela queria vir, mas não deu certo. Next time. Próxima vez. But I tell you what, if she prays for you and lays hands on you, you're going to be on the floor. Mas vou dizer uma coisa, se ela orar por você, você receber, você vai para o chão. Like a lion. Porque ela é como uma leoa na unção. And the anointing will make room for you. E a unção também vai abrir caminho para vocês. There's something foundational that I want you all to be asking for and reaching for. Mas tem algo fundamental que eu quero que todos vocês possam estar buscando e perguntando. And that is the stuff called love. Que é esta coisa chamada amor. How many of you know the verse John 3:16? Quantos aqui conhecem o versículo João 3:16? God so loved. Porque Deus amou the world. De tal maneira o mundo that he gave us his only begotten son. Que ele nos deu seu próprio filho, seu filho unigênito. So that whoever para que todo aquele would simply believe que simplesmente creia they would never perish but have eternal life. Não pereceria, mas teria a vida eterna. É impressionante isso. And sometimes we can quote that verse so quickly we don't stop to think about. E às vezes a gente cita esse versículo de forma tão rápida que a gente não para pensar.
that love que aquele amor of God de Deus that caused such pain in his heart que causou tanta dor para o coração dele to see his son ver o seu filho naquela condição, pay your debt pagando a tua dívida and mine. e a minha dívida. You know, there's a story in the book of Genesis that always bothered me a bit. Tem uma história no livro de Gênesis que sempre me preocupou. The story of Abraham and Isaac. É a história de Abraão e Isaac. And for years they had no children. Por anos eles não tiveram filhos. And finally they came up with the plan for Sarah's servant to sleep with Abraham and have a son from her. Aí então Sara teve um plano, né? Eles tiveram um plano lá, conversaram e de emprestar a escrava para Abraão ter um filho com ela. But the Lord said, mas o Senhor disse: no, não, you're going to have a son through Sarah. Não, você vai ter um filho com a Sara. And you know what they did? E sabe o que eles fizeram? They laughed. Eles riram. Abraham laughed. Abraão ele riu. And Sarah laughed. E Sara também. Abraham's like, Abraão estava 98 years old. 98 anos de idade. 88. E Sara uns 88. That's the funniest thing I've heard in a long time, Lord. Senhor, essa é a coisa mais engraçada que eu já ouvi em muito tempo. And he says, this time, ele falou: next year, esse mesmo tempo, you'll see. no ano que vem, vocês verão. And so when the Lord came back again, então quando o Senhor voltou, Sarah conceived from Abraham. Sara havia concebido de Abraão um filho. And Isaac was born. Isaac nasceu. They called him Isaac, which means e eles o chamavam de Isaac porque laughter. Significa rir, riso. And Abraham's 100 and Sarah's 90. Abraão então já tinha 100 anos e Sara 90. And they loved that little boy. E eles amaram aquele garotinho. Didn't they? Não amaram? Well, when Abraham's about 114, bom, quando Abraão tinha cerca de 114 anos, sure, não sabemos com certeza, e nós chutamos. Isaac is about 14. Isaac tinha uns 14 anos. And the Lord came and said one day, Abraham, e um dia então o Senhor veio e disse a Abraão: I want you to take Isaac, your son, who you love, eu quero que você pegue o Isaac, seu filho, a quem você ama, and offer him as a burnt sacrifice unto me. E o ofereça como um sacrifício para mim. And Abraham said, e Abraão disse: okay. Tudo bem. If that's really what you want, se for o que o Senhor realmente quer, I know you well enough to trust you. Eu te conheço o suficiente para confiar em você, em ti. Vamos fazer isso. And the Lord said, all right, go 3 days journey to the mountains of Moriah that I'll show you. Então o Senhor falou: caminhe 3 dias e então vá lá para o Monte Moriá que eu vou te mostrar. And off they go. E então eles saíram. How many think he told Sarah what they were about to do? Quantos aqui acham que Abraão disse a Sara o que eles iam fazer? Not a chance. Sem chance, não disseram nenhuma palavra. Honey, we're going camping for a few days. We'll be back. Querida, a gente vai acampar por alguns dias e a gente volta, tá? And with a heavy heart, he sets out. E com um coração pesaroso, ele foi embora. God and determined to be obedient. Confiando em Deus e determinado a ser obediente. And you know the story. E vocês conhecem o restante da história. Abraham takes fire. Abraão então pega ali as lenhas para o fogo. They take wood, cut, split wood, put it on the donkey. Colocam também ali no burrinho. And they get to the mountain, chegam lá naquele monte. Which is one of the mountains of Moriah, the ridge that goes through Jerusalem. Que é uma daquelas montanhas que passam ali perto na fronteira de Jerusalém. Probably the highest peak in that range right there is Mount Calvary. E possivelmente um dos mais altos picos ali seja o Monte Calvário. And there they are, the two of them going up the hill together. E ali estavam os dois então subindo a montanha juntos. And Isaac says, e aí Isaac diz:
Father, we have the fire. Pai, bom, a gente já tem aqui as lenhas. And we have the wood on my back. Temos aqui o que tocar fogo. Aqui está nas minhas costas. Where's the lamb for the sacrifice? E onde está o cordeiro para o sacrifício? See? Where's the lamb? Onde está o cordeiro? I bet he almost choked. Eu creio que acho que ele quase morreu ali. He said in Hebrew, e ele disse em hebraico: the Lord will provide himself the lamb. O Senhor vai prover um cordeiro para ele mesmo. Which could mean, o que poderia significar: the Lord will provide a lamb for us. O Senhor vai prover um cordeiro para nós. Or the Lord will provide himself as the lamb. Ou o Senhor vai prover a si mesmo como um cordeiro. They carry on. E eles continuaram a jornada. They build the altar together. Aí lá eles edificaram o altar juntos. 12 stones. 12 pedras. Put the wood on. Colocaram as madeiras em cima. And now, aí agora, Isaac, get up on top of the wood, my Isaac, son. agora você tem que deitar aqui sobre as madeiras. Now, who do you think could run the fastest? Agora, se você pensar bem, quem você acha que poderia correr mais rápido? 114-year-old guy or a 14-year-old guy? Um cara de 114 anos ou alguém de 14 anos? But Isaac doesn't run. Mas Isaac não correu. He's obedient. Ele era obediente. You mean I'm the sacrifice? Peraí, isso quer dizer que eu sou o sacrifício? Okay, Father, whatever you want. Tudo bem, Pai, o que o Senhor quiser. See, there's trust here. Vem, há uma confiança aqui. There's loving trust between those two. Há um amor e uma confiança entre os dois. And Isaac gets up on top of the wood. E Isaac então se deita ali sobre as madeiras. Isaac pega o cutelo e iria matar o seu filho. And the angel of the Lord says, "Stop." E o anjo do Senhor disse: pare. This is a test. Este foi um teste, uma prova. I wanted to see if you would really go through with it. Eu queria ver se você ia passar por ele. And because you said yes to my test. Porque você disse sim para essa minha prova, esse meu teste. Then you're going to be the father of those who have faith. Você então vai ser o pai daqueles que têm fé. See, so that's the part that bothers me. Bem, esta era a parte que me preocupava. E isso ficou na minha cabeça por anos. God, it seems so out of character for you. Deus, parece algo tão longe do teu caráter. To squeeze an old man that hard. É apertar uma pessoa de idade desta maneira. I want to find out if he'll go through with it. Vamos descobrir se ele vai passar realmente por isso ou não. No matter what way I looked at it, I didn't like the story. Não importa que ângulo eu olhava para aquela história, eu não conseguia gostar dela. Reading it and meditating and praying about that story. Até que um dia eu estava lendo e meditando a respeito daquela história. And I said, Lord, what was really going on here? Aí eu perguntei, mas Senhor, o que estava realmente acontecendo aqui? And he spoke this to my heart. Ele falou assim para o meu coração. I wanted to know. Eu queria saber if there was a man anywhere in all the world, se haveria um homem em algum lugar em todo o mundo willing disposto to do what I'm about to do with my son. A fazer o que eu estou prestes a fazer com o meu filho. And Abraham said, I'm willing. E Abraão disse, estou disposto. And so at the last minute, stop. Então, here's a ram caught in a thicket. Go get him, put him in the altar quick, kill him and sacrifice that ram. No último momento, então, o anjo falou, para, não faça isso. Aí eles se voltaram, viram aquele cordeiro lá preso e foram lá, pegaram e o colocaram sobre o altar e ali o ofereceram ao Senhor. God so loved you. Deus amou vocês de tal maneira que Ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. So that your debt could be paid. Para que a sua dívida fosse paga. Totally. Completamente. Simply by believing. Simplesmente por crer nele. And see, all through the scriptures. E vem por todas as escrituras, nós vemos esses animais sendo sacrificados. O que representa isso? Estava apontando
para o Filho de Deus, que viria e, na verdade, pagar realmente o preço. Porque vem, a vida dele é mais valiosa que todos nós, a vida de todos nós juntos. É assim verdadeiramente. É porque Deus amou vocês de tal maneira que Ele então trocou a vida de Jesus. Mas para ser completamente justo, Ele não pôde deixá-lo morto. Porque Jesus não havia feito nada de errado. Então, também foi justo ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, a Bíblia diz que vocês e eu fomos crucificados com Cristo. Então nós fomos enterrados junto com Ele. Então nós fomos também junto com Ele ressuscitado. E agora com Ele também nos assentamos nos lugares celestiais. Que história, meus irmãos! É impressionante a história da Bíblia de capa a capa. Bem, vamos olhar então aqui em Lucas capítulo 3. Luke 3:21. You know, if you read it in Matthew or Mark or Luke, it's the same essential story. Lucas 3:21. Se você ler essa história aqui em Lucas ou João, Mateus, vai ser essencialmente a mesma história. John the Baptist saw Jesus coming now to be baptized at the river Jordan with what he was doing. João Batista então viu a Jesus vindo ser batizado ali no Rio Jordão, e é o que ele estava fazendo. And he says, "Look." E ele disse: "Olhe, the Lamb of God, o Cordeiro de Deus, who will take away the sin of the world." Que irá tirar todo o pecado do mundo. And Jesus came to him and said, "John, I want to be baptized by E Jesus veio até ele e disse: João, eu preciso ser batizado por ti. And so, verse 21 says, então no versículo 21 diz: when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. And while he prayed, heaven was opened. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. And a voice from heaven came and said, e uma voz do céu veio que disse: You are my beloved son. Você é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Now Jesus understood this moment. Agora Jesus, ele compreendeu aquele momento. He was the promised Messiah. He knew it. Ele era o Messias prometido, ele sabia disso. Ele era o Filho de Deus, ele sabia disso. Ele tinha uma missão aqui em sua vida, 3 anos e meio. Ele sabia o que Deus queria da sua vida. Sinais, maravilhas, milagres, todo tipo de coisa boa. Mas então, em última instância, também enfrentar a cruz. Who lived eternally, então ele que vivia eternamente in the Trinity, Father, Son, Holy Spirit, ali na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. He was always filled with the Holy Spirit. He was never separated from the Father. Ele foi sempre cheio do Espírito Santo, nunca havia estado separado do Pai. But in the book of Philippians, chapter 2, mas no livro de Filipenses, capítulo 2, lemos onde ele se fez sem reputação nenhuma. Em português fala que ele se esvaziou e veio a esta terra como ser humano. E assumiu a forma de um ser humano comum. E ele foi obediente até a morte. The horrific, horrible, agonizing, shameful, até mesmo aquela morte horrível, agonizante e envergonhada, despicable, algo
tremendamente death on the cross. Incrível que foi a morte na cruz. Wherefore God has highly exalted him and given him a name above every name. Pelo que Deus depois o ressuscitou e deu o nome acima de todos os nomes. At the name of Jesus, para que ao nome de Jesus every knee shall bow, todo joelho se curvasse, every tongue confess, e toda língua confessasse that he que Ele is Lord of all. é Senhor de tudo, todos. And so for 30 years, então, por 30 anos, I'm sure the Holy Spirit was with him in a way, eu tenho certeza que o Espírito Santo era com ele de certa maneira, but did not anoint him for ministry. Mas não o havia ungido ainda para o ministério. He made himself of no reputation. Quando ele se tornou uma pessoa sem reputação ao vir aqui a essa terra. The King of Kings in heaven. Imagina os reis dos reis do céu. Comes to earth as a helpless baby. Vem aqui a este mundo como um bebê que não tem como se cuidar, sem reputação nenhuma. If you were to lose your reputation, would that be okay with you? Para vocês, se vocês perdessem a reputação de vocês, vocês ficariam contentes? For the sake of the kingdom. Por amor ao reino? What do you think? O que vocês acham? You see, I didn't even think about it really, but Carol and I have had the privilege of losing our reputation several times. Nem eu nem a Carol nem pensamos nisso, mas eu e a Carol tivemos várias oportunidades ao decorrer desses anos de perder nossa reputação. We would just start to get it back a little bit. Hoje em dia estamos voltando essa reputação um pouquinho. Then something else would happen. Aí, quando alguma coisa estava voltando assim, alguma outra coisa acontecia. People were laughing in church. There goes our reputation. Pessoas estão rindo lá na igreja. Já era a nossa reputação. Aí nós voltamos de novo a ter um pouco de reputação. Olha só, agora estão rugindo como leão. E aí então, quando a gente recuperava um pouquinho da nossa reputação, meu Deus, agora estão, olha lá, estão tendo dentes de ouro. E assim continuava. Sabe, depois de um tempo eu já nem me preocupava mais. Até que finalmente nós fomos mandados embora da nossa denominação, e a gente falou: tá bom, Senhor, nós vamos continuar com o Senhor aqui. Jesus também se fez um ser humano sem reputação nenhuma. E ele tinha uma reputação. Ele era o Filho de Deus. Rei dos reis. E Isaías escreveu a respeito dele. Quando nós o víssemos, não teria nenhuma beleza nele através da qual nós iríamos desejá-lo. Em outras palavras, ele não seria nenhuma pessoa assim de boa aparência. Ele não se parecia com um rei. Ele se parecia como um outro cara normal, comum. Basicamente isso. Vocês já pensaram sobre isso? Sabe, depois da ressurreição, que os seus amigos mais achegados sequer o reconheceram. Então Maria, que estava ali onde ele ressuscitou, ela falou que ela achava que ele era um dos jardineiros. E ela perguntou para ele: Senhor, se o Senhor o levou para algum lugar, me mostra, porque eu vou lá, então eu vou buscá-lo. Não até que ele falou. E ele falou: Maria. E então ela sentiu aquele calor na voz dele. Meu mestre. Aí ela o reconheceu. O mesmo aconteceu também com os discípulos lá no cenáculo, quando ele apareceu ali para eles. E eles se perguntando: peraí, quem que é esse aí? É o Senhor? Quem é?
He had to show them his nail prints. Ele teve que mostrar então as mãos dele. My nails, my hands, veja aqui my side. Meu furo, veja aqui o meu lado, veja aqui os meus pés. And even the guys on the Emmaus Road. Até mesmo aqueles dois na estrada de Emaús. They had 3 hours or more with him. Eles tiveram 3 horas ou mais com ele ali caminhando no caminho. And they didn't recognize him. E eles não o reconheceram. He looked different. Ele tinha alguma coisa, ele parecia diferente. This is a rabbit trail, by the way. We're off topic now for a Agora minute. vamos sair um pouquinho do tema. But on the mountain of transfiguration, Mas no monte da transfiguração, he took Peter, James, and John. para onde ele levou Pedro, Tiago e João. And while they're on the mountain, it says his face was changed. E enquanto ele estava ali na montanha, a Bíblia diz que o rosto dele foi transformado. O que aconteceu? Ele entrou nesse domínio de glória. And his disguise began to melt away, and his true looks were coming forth. Aí então essa como que máscara de ser humano como que caía dele e a aparência verdadeira dele começou a aparecer. And he became the handsome prince. E ele então se tornou aquele príncipe lindo. And then he's raised from the dead. Ali ele havia sido ressuscitado dentre os mortos. He's the handsome prince that he will be when you first meet him and look into his eyes. E ele era então aquele príncipe lindo que você, quando você o conheceu, você olhou nos olhos dele. At his baptism, voltando então aqui no batismo dele, a voice from heaven said, "This is my beloved son." Uma voz que veio do céu dizia: "Este é o meu filho amado." And I don't want you to hear a cold, intentional voice here. E eu não quero que vocês simplesmente ouçam uma voz, sabe, sem significado ou sem emoção aqui. I want you to hear the voice of a loving father. Eu quero que vocês ouçam aqui a voz de um pai amoroso falando. Said out loud and the crowd heard it. E ele disse de tal maneira que a multidão que estava ali ouviu. This is my son, my beloved. Este é o meu filho amado. And I am really pleased in him. E eu me agrado muito dele. And with that ringing in his ears, e com isso soando nos ouvidos deles, Jesus is sent into the wilderness to be tested for 40 days. Jesus então é enviado para o deserto para ali ser testado, provado durante 40 dias. And he came out, e ele saiu de lá, returned in the power of the Spirit. No poder do Espírito. He returned in the power of the Spirit. Ele voltou então no poder do Espírito. And everything changed. E tudo mudou. He first went to Nazareth. Primeiro então ele foi para Nazaré. And in Luke 4, Lucas 4, it tells us, nos diz, let's see where. Deixa eu ver aqui. He returned in the power of the Spirit and went to Nazareth where he was brought up. Verse 14. Versículo 14, então, ele saiu do deserto cheio do poder de Deus e então foi lá para Nazaré, onde ele havia crescido. Aí então ele se levantou e leu aquela passagem das Escrituras de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e para libertar os cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí então ele fechou o livro e devolveu ao assistente e sentou-se. E algumas pessoas fizeram: uau! De onde ele recebeu esse tipo de autoridade e sabedoria? Outros disseram: Peraí, a gente conhece esse menino aí. Esse é o filho de José. Quem ele acha que ele é, lendo as Escrituras assim, em primeira pessoa, se aplicando a ele?
And things escalated to the point where E as coisas então ficaram num certo clima que his own hometown tried to throw him off a cliff and kill him. aquelas pessoas da sua própria cidade tentaram levá-lo então até aquele despenhadeiro e jogá-lo ali abaixo. But he got away. Mas ainda assim ele saiu dali. They didn't recognize him with the anointing that was upon his life. Eles não o reconheceram com a unção que estava sobre a vida dele. And when the Holy Spirit E quando fills you like that, o Espírito Santo te enche também assim, people gonna wonder, who are you? as pessoas vão começar a pensar: quem é você? I think it'd have been fun to know Denarsh before he went to Toronto. Eu acho que seria muito engraçado conhecer o Denard antes dele ter ido lá para Toronto. He was probably a very well-behaved four-square pastor. Possivelmente ele era um pastor quadrangular bem comportadinho. And then he got wrecked by the Holy Spirit. Aí ele foi tocado de tal maneira pelo Espírito Santo. And now look. Agora olha para ele. My wife Carol, she used to be just a very shy and happy to stay in the background, happy and lively, but you know. A minha esposa Carol, ela era uma pessoa muito tímida, muito contente de ficar lá atrás assim, sem falar nada. Don't put a microphone in her hand or she'll faint in front of you. Mas não coloca o microfone na frente dela porque ela vai desmaiar diante de você. The Holy Spirit has changed her into another person. Mas o Espírito Santo a tem transformado And he em uma wants to outra do that pessoa. with you. E ele quer fazer o mesmo com vocês. But the fundamental change, friends, Mas a mudança fundamental, meus irmãos, one that you don't see. é aquela que vocês não veem. And that is a shift Isto é, that comes regarding this stuff called love. é aquela mudança com relação àquele negócio chamado So I want amor. us to go to Ephesians chapter 3 Então, se a gente puder abrir em Efésios capítulo 3, and verse 17, versículo 17. because this tells us Porque in no uncertain terms isso nos diz em alguns, de alguma maneira, de alguma forma, what it is we need to find out about. o que é que nós precisamos descobrir. Verse 17, No versículo- Ephesians 3. Efésios 3, 17. That Christ may dwell in your heart through faith, Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, ou do vosso coração, so that you. para que vocês... Now I want you to tap your friend on the arm and say, you. Agora eu quero que vocês batam aí no braço da pessoa que está do seu lado e digam: This você. verse is talking about you. Este versículo aqui está falando sobre você. That you being rooted and grounded in love. Estando vocês arraigados e alicerçados em amor. Wait a minute. Rooted Peraí. and grounded in love? Espera um minuto. Arraigados e alicerçados em amor? You may be able to understand, comprehend Isto para que todos os santos, todos vocês compreendam, with all the entendam, saints com todos os santos, how big this thing is. qual é a largura disso? What is the width and length and depth and height? Qual é o comprimento e a altura e a profundidade? To know the love of Christ which passes knowledge. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. That you Para que vocês, tap them. Come você, bate aí no braço da pessoa do seu lado aí. Bate aí na pessoa do braço. on. You. Você, Point your você. finger. You. Coloca It's aí. speaking to you. Está falando com você. So that you may be filled with all of the fullness of God. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. What? O quê? If you can understand Se vocês puderem entender the bigness a grandeza of Trinitarian love, desse amor triuno de Deus, you become a candidate vocês vão se tornar candidatos to be filled with all the fullness of God. para serem cheios
de toda a plenitude de Deus. Now, what will you look like Agora, como vocês vão se parecer at that point? quando vocês receberem isso? What are you going to look like filled with all of the fullness of God? Como vocês vão se parecer plenamente cheios de tudo que Deus tem, de toda a plenitude dele? I want you to picture yourself looking like Jesus. Eu quero que vocês se imaginem se parecendo com Jesus. No demons could stand before him. Nenhum demônio pôde permanecer na presença dele. No sickness, Nenhuma doença, blindness, cegueira, deafness, surdez, dead people, ou nothing. pessoas mortas, nada. All the fullness of God was in him. Toda a plenitude de Deus estava nele. He was the fullness of the Godhead bodily. Ele era a plenitude da Trindade ali em corpo. And he wants it for you and I. E ele quer isso para vocês e para mim. See, Bem, love is the main thing. amor é a coisa principal. When Jesus is launched and baptized for his ministry, Quando Jesus então foi ali batizado, he's sent out with the Father's love ringing in his ears. quando ele foi batizado ali, ele saiu dali do batismo soando aquelas palavras do Pai, do amor do Pai para ele. Now here's a verse from Luke 10:22. Agora, aqui um versículo de Lucas 10:22. No one knows the Father except the Son. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. You and I probably really would agree with that. Provavelmente vocês e eu concordaríamos com isso. No one knows the Father like Jesus knows him, Ninguém conhece o Pai como Jesus o conhece, right? certo? He knows the Father really well, really well. Ele conhece muito bem o Pai. But then he goes on to say, Mas então ele continua dizendo, and no one knows who the Father is except the Son, and those who the Son chooses to reveal him. e ele continua dizendo, ninguém que sabe quem é o Filho, desculpa, e não, uau, é outra versão, desculpa, a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. See, so Então here's a promise aqui está uma promessa that's held out to you. que está estendida para vocês. How many would like Jesus Quantos de vocês gostariam que Jesus to reveal the Father to you? revelasse o Pai para vocês? I got a few hands. Algumas mãos levantaram, algumas mãos querem. A lot depends on what happens when someone says the word Father. Muito depende do que acontece quando alguém ouve esta palavra Pai. If you have a loving father like Bruno did, Se vocês tiveram um pai amoroso como o Bruno teve, father's a good word. então uma palavra Pai, ouvir a palavra Pai, é uma boa palavra aos seus ouvidos. But if you have a father who is away all the time, like I did, Mas se você teve um pai que sempre estava distante, ausente, como eu tive, it's kind of like whatever word. aí parece que palavra Pai, tudo bem, vai. And if you had a father who was drunk and beating your mother and even you, E se você teve um pai que sempre estava bêbado e batia na sua mãe e em você, you hate that word. você vai odiar esta palavra Pai. But see, your heavenly Father Agora vem o seu Pai Celestial, is kind, ele é bondoso, and bom, nice, ele é agradável and wonderful. e And He maravilhoso, loves you. e ele te ama. He loves you so much, He traded the life of His Son to rescue you. Ele te ama tanto que ele deu a vida do próprio filho para te resgatar. And this is what He's wanting. E é isso que ele quer. And John 14:23, Jesus says this. E em João 14, 23, Jesus disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. My Father will love that one, Meu Pai amará esta pessoa, and we will come and make our home with you. e nós viremos e habitaremos com ele. He wants to come and make His home in you. Ele quer vir e fazer de nós o lar dele.
It's not just Jesus Não who lives somente, in here. não somente Jesus que mora aqui. It's the Trinity who lives in É here. a Trindade que mora aqui. See, read it. We will come. Vem, ele diz, nós viremos. We will come. Nós viremos. And I see it as a promise. E eu vejo isso como uma promessa. The Father loves you. Now, O Pai te ama. quickly, Agora, rapidamente, I'll tell you my encounter. eu vou dizer a vocês o meu encontro. I loved the ministry of Catherine Coleman as a young Christian. Desde jovem, eu amava o ministério da And Kathryn Kuhlman. there was a conference in Jerusalem E houve uma conferência, iria haver uma conferência lá em Jerusalém, in 1974 em 1974, on the Holy Spirit called Jerusalem 2. a respeito do Espírito And Santo, she chamada was one of the speakers there. Jerusalém 2. E ela ia ser So uma I'm das like, preletoras. I'm going. E eu falei, eu vou. I don't know how, but I've got to get there. Não sei como, mas eu vou chegar lá. So I went with a friend. Então, fui com um amigo. And Catherine was great. E a Kathryn And foi Pat maravilhosa. Robertson was great. O And Pat Jamie Robertson. Buckingham and all of them. E outros pregadores foram But it maravilhosos. was a guy named David Duplessis. Mas quando um pregador chamado David He Duplessis, was in the Full Gospel Businessman, well, one of their speakers, but he was a Pentecostal leader. ele era um pregador da Adonep e era um pregador pentecostal. He took the baptism in the Holy Spirit to many denominations, including the Catholic. E ele levou o batismo do Espírito Santo a muitas denominações, incluindo os católicos. But I wanted to go to Israel prepared. Mas eu queria ir para Israel preparado. So I went on a 3-week water fast. Então eu jejuei 3 semanas só com água. Be ready to meet the Lord. Eu queria estar pronto para ter um encontro com o Senhor. And in David Duplessis' session, E então quando o David Duplessis pregou, he was speaking about from John 17 e ele estava falando ali, pregando em João 17, about the Father's love. a respeito do amor do Pai. And he kept shooting arrows into my heart. E parecia que as palavras dele entravam no meu coração assim como flechas, Arrows of conviction. flechas de convicção. And he'd say, some of you are judging others around you. Porque vem, alguns de vocês julgam outros que estão ao lado de vocês. And my question is, why can't you love them? E a minha pergunta é, por que você não pode amá-los? And that was me. E eu era assim. Who are all those men in black up on the platform? Quem são todos aqueles homens lá de preto lá na All plataforma? those Anglicans and Presbyterians, Aqueles and anglicanos, Lutherans, and presbiterianos, Catholic priests and luteranos, everything. They're probably not até, even saved. até sacerdotes católicos, não é nem salvo. But then he's like, why can't you love them? E aí então ele veio com essa palavra, They're por que just você não pode walking in the amá-los? light that they have. Eles estão andando na luz que eles têm. And God loved you when you didn't know so much. Deus também te amou quando você ainda não conhecia You know, muito. he just kept on and on and on. E ele continuou falando mais e mais e mais. Friends, I was so convicted. E irmãos, eu fui tão convencido I lost it publicly. que eu me desfiz publicamente. I was just blubbering and crying and bent over and I could not stop. E então eu assim me dobrei no chão, comecei a chorar, prantear, as coisas começaram a sair do nariz assim, eu não conseguia parar. Have you ever been embarrassed publicly by the Holy Spirit? Você já foi alguma vez envergonhado So publicamente pelo Espírito Santo, mas ficou tão convencido de algo, Convicted of self-righteousness? convencido de, por exemplo, justiça própria? I think it was the fasting that did it, you know, that just Eu acho que foi o jejum que fez aquilo, porque my friend was saying, what is the matter with you? e meu amigo pensando, o que está acontecendo com você? I don't know, I'm just undone. Não sei, estou totalmente desfeito. Then we go home to the hotel to Aí sleep, voltamos para o hotel para dormir and I couldn't sleep. e eu não conseguia dormir. I remember lying there, Eu me lembro lá deitado na cama hot tears running out of my eyes. e aquelas lágrimas quentes assim rolando no meu And all of a rosto. sudden, Aí de this repente, presence would begin to come in. aquela presença, a presença de Deus começou a vir sobre mim. And it was first gentle. E primeiro foi assim algo muito suave, como ondas. And then it would lift. Aí depois ela I said, levantava. wow,
Uau, Senhor, que lindo. Aí vinha de novo. E aí de novo. Uau. E aquilo então aconteceu a noite inteira. E a mesma coisa na noite seguinte e na noite posterior. Eu acho que naquela semana inteira eu dormi umas 3 horas. Eu me lembro um dia lá dizendo para o Senhor: se mais uma onda vier assim sobre mim, eu acho que não vou aguentar viver. Mas a onda veio e eu vivi. Mas de alguma maneira tudo aquilo me transformou. E eu nunca me recuperei daquilo. Não sabia o que era. Na época eu diria, talvez Jesus veio até mim e me abençoou. Eu não sabia que era o amor do Pai. 10 years later, after Indonesia, and Carol and I started our first church. Até 10 anos depois da Indonésia e depois quando a Carol e eu começamos nossa própria igreja. 1984. Então ali por volta de 1984. Um homem querido chamado Jack Winter veio. And, oh my goodness. Eu falei, meu Deus, uau. I said, what does Jack teach on? Aí eu perguntei sobre o que ele ensina. They told me you need to have him at your church. He teaches on the Father heart of God. Eles falaram, você precisa recebê-lo na tua igreja, porque ele ensina sobre o coração paterno de Deus. The what? Sobre o quê? The Father heart of God. O coração paterno de Deus. Well, what do you mean by that? Mas peraí, o que ele quer dizer com isso? O que é isso? Well, you know, God is a father and he has the heart of a father. Bom, sabe, Deus é pai e ele tem um coração paterno para conosco. Finally, they said it's talking about God's love. Até que finalmente eles disseram, eles estavam falando sobre o amor do Pai. Okay, I know about the love of God. Ah, tudo bem, agora entendo o amor do Pai. Porque até então eu tinha uma teologia a respeito do amor de Deus. Mas eu não havia conectado aquele meu encontro, na verdade, com o amor de Deus. Aí então o pregador abriu a Bíblia na minha passagem predileta, João capítulo 14. Aí então ele começou a ler. Então que o vosso coração não fique perturbado, conturbado, mas crê em mim. Na casa do meu pai há muitas mansões. Se assim não for, eu lhes teria dito. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei novamente e os receberei para mim, para que vocês lá estejam comigo também. E para onde eu vou, vocês sabem, o caminho também sabem. Você sabe que Jesus está voltando em breve para buscar vocês e levá-los para onde Ele está. Mas Tomé disse, para um minuto aí, para. Nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós podemos conhecer o caminho? Ele disse, mas Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai except by me. Senão através de mim. And Jack stopped reading right there. Aí o Jack, o pregador, parou de ler bem ali. Looked up at our new little church. Aí olhou assim para nossa igrejinha. He said, so, e disse, então, where is it we're going? Para onde nós estamos indo? I said, we're going to heaven, Jack. Aí eu falei, nós estamos indo para o céu, Jack. Okay. Someone else said, yeah, we're going to eternal life. Outra pessoa disse, sim, nós vamos para a vida eterna. All right. Tudo bem. But what does it say? Mas o que está dizendo aqui? And then he read it again. Aí ele leu de novo. No one comes unto the Father. Ninguém vem ao Pai. And then he looked at us and he said, we're going to the Father. Aí ele olhou para a gente e disse, nós estamos indo para o Pai.
And you know, friends, E sabe, meus irmãos, I had this sudden moment, eu tive um momento assim daqueles de repente de Deus, um momento daqueles temerosos que me tomou. And I'm saying, I don't want to do that. E eu querendo dizer, eu não quero fazer isso. I don't want to go to the Father. Eu não quero ir para o Pai. I want to go to heaven, be with Jesus. Eu quero ir para o céu, estar com Jesus. Hang out with King David and E Joseph and estar lá um pouquinho com o rei Davi, com José e os outros discípulos. But I don't want to go to the Father. Mas eu não quero ir para o Pai. See, he'll put me under a microscope and show me 1,000 things still the matter with me. Vem, se você me colocasse debaixo do microscópio e olhasse, você ia ver um milhão de coisas assim ali para mim. And as he went on through the rest of the package, e à medida que ele começou então a descobrir mais aquele pacote, he unpacked how Jesus is exactly like the Father. Ele então começou a explicar como Jesus é exatamente como o Pai. If you love Jesus, se você ama a Jesus, you're gonna love the Father. Você vai amar o Pai. And Jesus forever is saying, e Jesus está dizendo aqui para sempre: hey, the miracles I do, ei, os milagres que eu faço they're not my works. Não são obras minhas. It's not me. Não sou eu. They're the works of the one who sent me, são obras daquele que me enviou, o Pai. And the words that I speak, e as palavras que eu falo they're not my words. Não são minhas palavras. They're the words of the Father. Mas sim as palavras do Pai. So I only do what I see the Father doing and speak what I hear the Father saying. Então eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer e falo aquilo que eu ouço o Pai dizer. And I had missed the central focal point of our faith. E eu então havia perdido o foco central da nossa fé. For all my Christian life. Por toda a minha vida cristã até então. And all the time I'm reading the Bible. E eu estava lendo a Bíblia o tempo todo. And it finally connected for Até que finalmente as coisas conectaram para mim. I'm still trying to learn it. E ainda hoje em dia eu estou tentando aprender. It's really, really true. Mas irmãos, é algo verdadeiramente que o Deus o Pai ama cada um de vocês. Why? Because Por quê? You love Jesus. Porque vocês amam a Jesus. You're saying yes to his Vocês plan disseram of redemption. Sim ao plano de redenção dele. And because of that, Jesus now wants to reveal the Father to you. E por causa disso agora o Senhor Jesus quer revelar ao Pai para vocês. And Jack Winter had us doing an awkward thing. E o Jack Winter então pediu para nós fazermos algo que para mim era um tanto estranho. You know the song Jesus loves me, this I know for the Bible tells me. Vocês conhecem aquela música de crianças? Jesus me ama, assim eu sei, porque a Bíblia me diz. Do they sing that in Brazil? É cantado isso aqui ainda no Brasil? Sim. Jesus me ama, assim eu sei. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Porque a Bíblia assim me diz. As crianças cantam. It's a children's song. É uma canção de crianças. Well, he changed the words. E ele mudou um pouquinho as palavras. Daddy loves me, this I know. O papai me ama, isso eu sei. For the Spirit tells me so. Porque o Espírito assim me diz. And then he made us look into each other's eyes. Aí ele fez com que nós olhássemos nos olhos um dos outros e cantássemos. Daddy loves you. O papai te ama, isso eu sei. Porque o Espírito assim me diz. And we got in touch with how e nós então entramos em contato com aquele desconforto que tínhamos na presença do Pai. And we learned the importance of affectionate touch. Então, sim, nós aprendemos a importância do afeto e do toque. And how we needed to stop being artificial. E como nós precisamos também parar de sermos artificiais uns com os outros. But real. Mas começarmos a ser verdadeiros. And transparent. E transparentes. And so you tell your weaknesses as well as your strength. Onde você não fala somente das partes boas da sua vida, de onde você é forte, mas também das suas fraquezas. When you get secure
in your heavenly daddy's love, porque quando você está seguro, você sabe que você está seguro nos braços do seu papai amoroso. Porque você está seguro nos braços dele, você não se importa com o que outras pessoas vão falar. Já não importa mais tanto assim. Eu me lembro uma vez. We came into the church on Sunday, and I'm getting ready to preach. Nós entramos assim na igreja num domingo e eu estava me preparando para pregar. And Carol and I had a row in the car. E a Carol, minha esposa, e eu, nós tínhamos ali uma encrenquinha no carro. On the way to the meeting. Vindo para aquele culto. So she's mad at me, and I'm mad at her. Ela estava zangada comigo, eu estava zangado com ela. I'm sure nothing like that has ever happened to any of you. Eu tenho certeza que nada disso já aconteceu com alguns de vocês, com vocês aqui. Então, I walk into church. Hallelujah, praise the Lord, everyone. Eu entrei na igreja, aleluia, louvado seja o Senhor. Ah, que bom te ver. I get up on the pulpit. E aí cheguei lá no púlpito. Open my Bible and ready to preach. Abri minha Bíblia, estava prestes a pregar. I look down, there's my wife just. Olhei ali minha esposa e ela estava. Just got me, aquilo me tomou, sabe? E eu pude ouvir o Espírito Santo dizer: you're being a hypocrite, don't you? Você sabe que você está sendo um hipócrita, não é? So I said, então eu disse: okay, tudo bem. Wait a minute, everybody. Um minutinho, I need to todos. Fix something here. Eu preciso consertar algo aqui. Carol, I'm sorry, sweetheart. Carol, me perdoe, It's querida. My fault. Foi Please minha forgive culpa, me. por favor, me perdoe. And everybody's like, what? E todos: que? What's going on? O que está acontecendo? I said, okay, we had a row on the way to Aí eu falei: church, tudo bem, nós brigamos aqui vindo para a igreja. My fault. I let the enemy get in, and I just had to fix it because I can't preach with that going on. Foi minha culpa, deixei o inimigo entrar e aí então não posso pregar e deixar essas coisas desse mesmo jeito. So what I didn't think about was that set all of them free. O que eu não tinha pensado que aquilo liberou todos na igreja para que eles também pudessem experimentar isso ali, coisas que estavam acontecendo em suas vidas. See, we don't have a plastic behavior that we're supposed to look like. Porque nós não temos um comportamento de plástico, né? Uma cara de plástica que nós precisamos parecer. It's got to be real. Nós precisamos ser verdadeiros. And when you are wrong, e quando você está errado, you need to fix it, even if it's public. Você precisa consertar a coisa, mesmo que seja pública, em público. Quantos sabem do que eu estou falando? Jesus wants to reveal the Father to you. Jesus quer revelar o Pai a vocês. It's not automatic. Não é algo automático. I think it's something you have to press in for. Eu creio que seja algo que você precisa buscar por isso. But that's the core and the most important thing of our faith. Mas esta é a coisa principal, central da nossa fé. How many would like to be rooted and grounded? Quantos gostariam de estar arraigados e firmados nele? It's only the Holy Spirit that can do stuff like that, really. Porque é só o Espírito Santo que pode fazer coisas assim, na verdade. But if you're willing, mas se vocês estiverem dispostos a serem verdadeiros, then he'll come and get you. Então ele vai vir e vai te tomar. And he will fill you, e ele vai te encher so full, para que você esteja tão cheio que talvez você não consiga sequer caminhar para ir embora desse lugar. Mas tudo bem, alguém como o Bruno vai vir te levar para casa. Você vai ficar bem. Senhor, vem, começa a encher o teu povo aqui. Vem, começa a enchê-los
Donati. In the name of Jesus. Em o nome de Jesus. How many pastors do we have in the room? Quantos pastores temos aqui? Levanta a tua mão. Pastor. Pastores. Come and form a line in front. Vocês podem vir aqui à frente e estar um do lado do outro, olhando para